Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso possa abundar em nossas vidas e nos faça crescer em Cristo Jesus para a sua honra e para a sua glória. Meus amados, hoje, domingo, primeiro dia da semana, vamos iniciar aqui uma nova lição do livro de Coríntios, 1 Coríntios. Vamos iniciar a lição 5, cujo título é Julgando as Coisas Mínimas. E o verso síntese nos traz aqui a seguinte mensagem: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? 1 Coríntios 6, versículo 2. Então, Paulo vai, logo um pouco mais na frente, mostrar para a igreja de Corinto que os santos não podem ter medo de julgar as coisas mínimas e necessárias para o bom andamento do corpo, da coletividade, do corpo da igreja de Cristo, o corpo espiritual. Claro que ele está deixando bem claro aqui que são as coisas mínimas. Claro que existe aqui as coisas, entre aspas, máximas. As coisas que estão além da nossa compreensão, que envolve o sondar o coração do outro, a salvação eterna do outro, essas coisas não cabem a nós. Os seres humanos não têm condição de fazer isso. Só um Deus onisciente pode julgar nesse campo, nessa profundidade, não é? Então, quando nós lemos esse texto aqui, Paulo estimula as coisas mínimas, aquilo que nós temos certeza do que está acontecendo, que os nossos olhos contemplam aquilo e que a gente tem condição, com o nosso braço, de alcançar aquilo, que a gente vê, que a gente pode fazer alguma coisa. Aquilo que cabe à minha parte, aí sim, isso são, Paulo chama aqui de coisas mínimas. E por que Paulo está citando isso? Porque Paulo, ele está tratando aqui de acontecimentos, Paulo mesmo, ele está escrevendo aqui, dizendo que os irmãos, lá em Corinto, estavam ensoberbecidos, estavam se vangloriando, estavam trocando a sabedoria de Deus, que era simples e humilde, mas verdadeira e profunda, pelas palavras vazias, pela eloquência, pela erudição humana, pela cultura e o conhecimento humano. Paulo estava se humilhando, dizendo, que ele foi lá, não com sabedoria humana, mas com grande medo, com grande tremor, e foi falando da simplicidade do Evangelho de Cristo, e não da erudição, da filosofia dos homens, É o que Paulo... E agora, por último, ele disse, olha, eu estou sabendo que aí, e é todo mundo, isso virou público, escândalo público, que tem gente aí dentro da igreja que está se deitando com a mulher de seu pai. Está aqui no final do capítulo 5, no início do capítulo 5. Então, Paulo deixa bem claro aqui, e não está aqui se justificando, mas apresentando uma argumentação baseada em alicerces da verdade, que Deus determinou e não Paulo, que a igreja, os santos de Deus, que estão em plena comunhão e orientados pelo Espírito de Cristo, pode sim julgar essas coisas. E Paulo está julgando as coisas mínimas, As coisas máximas que estão acima de nós, é Deus quem faz através de Cristo, Mas ali as coisas mínimas. Paulo deixa bem mais claro, as coisas máximas são qual? Os santos vão de julgar o mundo. Vão de julgar tudo que é neste mundo, o planeta todo, todas as pessoas
né? E participarão do julgamento até dos anjos caídos, né? Então, hão de julgar tudo. Ora, então por que que hoje a igreja pode ter a seguinte declaração, né? Porque alguém, quando estivesse lendo a carta de Paulo, quando Paulo diz assim, olha, tem alguém aí que está se deitando com a mulher de seu pai, né? Está fazendo coisa errada com a mulher de seu pai. E tem outros que estão aí, alguns estão se ensoberbecendo. Então, Paulo apontou essa questão muito grave que estava acontecendo lá. Então, para muitos, eles poderiam dizer, Paulo está julgando, e Jesus falou que a gente não deve julgar ninguém, né? Então, perceba que aqui nós temos um provável problema, né? Que a igreja pode cobrar isso lá na frente, né? E Paulo já se antevê aqui, dizendo claramente para aquele povo, né, que o que ele está fazendo aqui não é julgando, né, aquilo que ele não pode julgar, mas ele está julgando as coisas necessárias. E é o mínimo que ele pode fazer para que a igreja possa continuar crescendo espiritualmente de forma que seja aprovada por Deus. Então, a preocupação de Paulo aqui não é fazer mal às pessoas ou estar criando um tribunal de exceção para que os irmãos sejam estimulados agora a estar julgando uns aos outros. Não é o objetivo de Paulo, mas ensiná-los que a igreja não pode fechar os olhos para um escândalo como esse aí e ficar com medo de estar resolvendo o problema porque leu erradamente, interpretou erradamente o verso que diz: a ninguém julgueis. Né? Julgueis em que sentido? No nível de colocá-las, de impedi-las de entrar na salvação eterna, ou de colocá-las lá dentro. Esse poder nós não temos, mas as coisas mínimas devemos sim. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição desta semana, que diz assim: que conclusão Paulo chega a respeito da soberba da igreja de Corinto, e qual conselho ele dá e como ele explica isso, esse conselho que ele está dando, né? Voltando aqui ao capítulo 5, 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7, fala assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então agora Paulo, ele, para explicar algo muito profundo sobre a humildade de Cristo, ele vai usar elementos tipológicos que se encontram na cerimônia da Páscoa, né? Para falar de algo espiritual profundo. Veja bem, Paulo primeiro está dizendo que era ruim, que não era boa a jactância do povo, ou seja, a insolência, a vanglória, né? Paulo diz que eles estavam ensoberbecidos, estavam embriagados com a soberba. E de onde vinha essa soberba? Com certeza, existia na cultura uma diferença de soberbas. O soberbo, na cultura judaica, era diferente, né? Da cultura dos gregos, lá do povo de Corinto. Era diferente da cultura dos gentios. Então, Paulo, quando fala aqui, a fala dele abrange os dois grupos, as duas culturas, tanto gentil quanto judeu. Paulo conhecia muito bem a soberba do lado dos judeus.
Como é que funciona a soberba do lado religioso, né? O religioso que vive de aparência, ele tem cuidado para não se exaltar, dizer assim, olha, eu sei mais a Bíblia do que você, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Ele não diz assim, porque isso pode soar mal. Alguém que conhece o mínimo da Bíblia fala assim, olha, você não está sendo como Cristo, que foi humilde. Aí ele com medo. Então o soberbo religioso é diferente. Então ele usa a indiferença para anular aquela pessoa, mas ele tem uma soberba, que a soberba é um sentimento que brota dentro do coração. Às vezes se vê quando ela se expõe através da língua, do corpo, da expressão corporal, etc. Mas se vê, né? Ela está lá no coração, escondida a soberba. Então, Paulo, quando fala de soberba, ele fala dos dois grupos. Tanto o soberbo judeu, que está ali camuflado, por isso que Pedro fala, diz, o apóstolo Pedro diz que a gente tem que fugir das pessoas, João também cita algo parecido, tem que fugir das pessoas que têm a aparência de piedade. Ou seja, você olha para ele assim, não, aquele homem ali é santo, ao jeito que ele se veste, ao jeito que ele anda, ao jeito que ele fala, isso é a aparência, o homem exterior, porque o homem não vê o coração, só consegue ver o exterior. Então, o soberbo, mais difícil de ser detectado, é o religioso que tem o conhecimento da cultura religiosa, tanto judaica quanto cristã, é religioso, não importa. Então, ele pode tentar se esconder como um ator, né, interpretando um papel nisso aí. Já o gentil grego, ele é muito parecido com a cultura midiática ocidental que nós vivemos hoje. Uma criança, né, imitando o jogador de futebol, ela diz assim, eu estou aqui, quem manda sou eu sou o melhor, eu sou o cara, né? Então já é mais expressivo, já é mais aberto. Não tem medo de dizer que é o melhor, que é superior, né? Não tem medo. Então já imaginou a dificuldade que Paulo tinha para escrever para este povo? Sobre a jactância, sobre a soberba, sobre, né, o orgulho, né? Olha, aí Paulo diz claramente aqui que se eles não resolvessem aqueles pequenos problemas, que eram pequenos segundo a visão deles, né? A soberba, a divisão em grupos, problemas como o filho deitando com a mulher do pai. Paulo está dizendo que se eles não resolvessem aqueles problemas que para muitos eram pequenos, Paulo diz, um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Ele está dizendo que um pequeno pecado de uma pessoa só, num universo de 500 pessoas, pode contaminar a igreja toda. Um pouquinho de fermento vai fazer com que toda a massa fique levedada, mas não escapa 1 centímetro quadrado da massa. Toda a massa, ela vai ser fermentada. Então, o pecado é assim. O erro é assim. Se a igreja de Deus, que é um corpo que está limpo, um corpo que está purificado no Espírito de Cristo, não se atentar para os pecados que podem estar entrando e ameaçando a pureza espiritual da igreja, aí toda a massa, toda a doutrina, todo o corpo pode ser contaminado. A massa aqui é a massa do pão. Pão, na Bíblia, é tipologia de palavra. Então veja que sempre o ataque do inimigo é contra a palavra, tentando mudar a compreensão da palavra de Deus, tentando mudar a compreensão doutrinária, tentando mudar a massa boa, a sã doutrina, né? E aí, essa é a preocupação de Paulo. Daqui a pouco vão estar buscando, dentro da palavra de Deus, uma justificação para que o homem possa se deitar com a mulher do pai, né? Eu lembro que, em determinado momento, uma pessoa muito religiosa, que lia muito a Bíblia, muito missionária, teve um problema muito duro na vida e teve que se separar da sua esposa. Foi uma questão mesmo de sobrevivência, foi um negócio muito difícil. Em determinado momento, essa pessoa, ao conversar comigo, estava agora já morando com outra mulher e afastou-se um pouco da comunhão devido às críticas, né, e tal, a vergonha, outras coisas, mas ele se afastou, precaução, uma série de coisas. E aí, neste momento, ele foi procurado e procurou sua ex-esposa
e ele estava propondo viver agora com as duas, com a ex-esposa que ele havia, né, se separado e com a mulher atual que ele estava. E na ocasião, veja bem que ele tentava se justificar para mim com a palavra de Deus de que ele poderia sim, sem cometer nenhum pecado, estar com as duas mulheres. Com as duas mulheres, porque Abraão teve 3, porque Jacó teve 4, porque não sei quem teve, né, várias mulheres. Então ele estava tentando mostrar que a poligamia não era. Então eu apresentei alguns argumentos, né, tal, e mostrando a originalidade do plano de Deus, que Deus não criou 2 Evas para Adão, e Paulo deixou bem claro que o homem tem que ser marido de uma mulher só. Aquele que é presbítero, aquele que vai estar nobre de Deus. E todos nós hoje somos mais que presbíteros, somos sacerdotes, né? Sacerdócio real. Todos nós que nos batizamos em Cristo Jesus. Sacerdócio real. Tentando explicar isso para ele e tal, mas naquele momento a massa estava tão levedada na cabeça dele, e ele tentando justificar os prazeres da sua própria carne, que tentava justificar, por fim da força, que isso era certo. E a gente precisa, obviamente, com toda a paciência do mundo, não aceitar o que ele está dizendo, mas compreender, não é mesmo? E deixar que as coisas aconteçam lá. Então, aqui é o que a preocupação de Paulo é semelhante. Se uma coisa pequena dessa começa a ser aceita, e as pessoas começam a adaptar a palavra de Deus aos seus interesses carnais pessoais, vai levar a isso. É por isso que Paulo está dizendo isso aqui. Um pouco de fermento pode levedar toda a massa, né? E Paulo deixa bem claro, vocês estão agora numa outra situação. Lembre-se que o pão que era comido em Cristo, lá na Páscoa, a Páscoa aponta para Cristo, Cristo é a Páscoa. Está vendo aqui? Cristo é a Páscoa. A Páscoa só existiu lá no passado porque apontava para Cristo. E Cristo, a Páscoa lá do passado, o pão lá era ázimo, não tinha um pouquinho de fermento. Na semana da Páscoa, né, não podia haver nenhum tipo de fermento dentro da casa da pessoa. Tudo era limpo, nenhum tipo de fermento para estar em Cristo na Páscoa. Então nós vivemos hoje uma Páscoa constante em Cristo Jesus, uma Páscoa de purificação. Por isso que nós temos o dever de, o tempo todo, não viver para investigar a vida do irmão, ficar como os judeus antigos, que vivia para olhar a vida das pessoas, se ela estava pecando ou não. Não, pelo amor de Deus, isso é diabólico. Viver para investigar, não. Quando se perceber que existe um erro e um pecado pode contaminar a igreja tem que agir rápido para ajudar aquela pessoa para sair daquela situação e não viver vigiando a vida do povo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta, que diz assim: como Paulo convida a igreja a viver e que exemplo ele usa para isso? 1 Coríntios 5,8, ele diz assim: por isso, façamos a festa, usando aqui a tipologia da festa da Páscoa, né? Por isso, façamos a festa não com o fermento velho. Olha só. Não podia ter nenhum tipo de fermento lá na cerimônia da Páscoa antiga, né? Não podia ter nenhum fermento velho. Nenhum tipo de fermento, mas ele fala aqui de fermento velho. Quando ele fala fermento velho, mas na Páscoa pode ter um fermento novo? Não diz isso em lugar nenhum. A Páscoa continua com a tipologia do ázimo, o pão sem fermento, né? Sem fermento novo ou velho. Mas quando ele cita aqui o termo fermento velho, ele está claramente mostrando que existe um problema de ordem cultural, de ordem que vem da tradição religiosa judaica. Tem algum problema, mais na frente eu tenho certeza que Paulo vai tratar disso. Porque aqui ele já está dando mostra disso aqui, ó. O termo fermento velho é um termo específico. Aí ele diz assim, ó: nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e o fermento da malícia. Olha só. Mas apenas com os ázimos, ou seja, os pães ázimos. Ázimo quer dizer pão sem fermento. Os ázimos da sinceridade e da verdade. Antes, quando a igreja era mundana,
antes de conhecer a Cristo, antes de participar da Páscoa sem fermento, participar do verdadeiro Cristo, o versículo anterior, as pessoas viviam, né, se alimentando de um pão, de uma doutrina, cheia do fermento da maldade. Era o velho homem, velho fermento, né? Aí o fermento do velho homem era o fermento da maldade, né? A maldade da malícia. Mas agora, em Cristo Jesus, se alimentando de um pão puro, né, de um pão puríssimo, os ázimos, agora a maldade foi substituída pela sinceridade e a malícia foi substituída pela verdade. Essa é uma mensagem que Paulo está mostrando claramente por que não pode haver mistura. Maldade e sinceridade não podem andar juntas. Malícia e verdade não podem andar juntos, né? Um pão com fermento não pode estar junto com um pão ázimo. São coisas distintas. Então, uma igreja orgulhosa, prepotente, ela não está com Cristo sendo o cabeça dela. Porque como é que Cristo sendo humilde, o cabeça da igreja, e o cabeça ou a cabeça da igreja é quem comanda todo o corpo, como é que uma cabeça humilde vai ter um corpo prepotente, um corpo vanglorioso, um corpo ensoberbecido? Não tem sentido, já que a cabeça é a central de comando de todo o corpo, não é mesmo? Tem algo errado. Por isso que não pode andar dois juntos não estando em pleno acordo. Então, o raciocínio aqui do apóstolo Paulo é um raciocínio muito simples e básico, mesmo que ele esteja utilizando aqui tipos, símbolos, né? É uma linguagem aqui, usando aqui a tipologia, né? Uma linguagem que usa elementos que nós conhecemos para tratar de assuntos espirituais profundos, né? Que o olho humano não vê. Mesmo falando desta forma, Paulo está sendo muito claro para qualquer pessoa que realmente queira entender. Né? Quem quer entender aqui vai entender o que Paulo está tentando dizer. O fermento da maldade e da malícia estava crescendo como uma erva daninha no seio da igreja lá em Corinto. Como? Como que isso estava acontecendo lá? Como que alguém colocou esse fermentinho lá e estava contaminando já outros irmãos lá? Com o velho problema da vanglória humana. Um querendo ser mais sábio do que o outro, e essa sabedoria não vinha de Deus, era uma sabedoria que vinha da cultura grega, dos grandes filósofos que se digladiavam lá na arena, lá no Areópago, para ver quem sabia mais, quem era o melhor. Haviam combates de inteligência para ver que o mais inteligente do que o outro, o que tinha mais conhecimento cultural um do que o outro, né? Era da cultura deles. Então, isso no primeiro momento parecia ser o primeiro fermento que havia entrado dentro da igreja. Aí um queria saber mais do que o outro, aí um queria falar mais idioma do que o outro, aí essa disputa humana começou a criar grupos. Um dizia assim, não, mas essa cultura grega aqui é diferente da cultura dos gentios, é diferente da cultura dos judeus, que pregam a aparência de humildade. Olha que confusão aquilo ali. Os dois erros, os dois extremos, a maldade e a malícia. Nos dois grupos, um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Os dois grupos estavam contaminados com esse fermento maligno que divide as pessoas e que altera a palavra de Deus e que muda a sã doutrina e que altera a imagem de Cristo nos seus discípulos. Vejam só, meus amados, é isso que Paulo está querendo ensinar para cada um de nós. A maldade. E tudo isso não é algo que aconteceu e era uma ameaça apenas e exclusivamente para a igreja de Coríntios há 1900 anos atrás. Não. A igreja de hoje, ela também é alvo dessas mesmas ameaças. E hoje o pior é que os fermentos de hoje são muito mais industrializados,
são muito mais modernos, coloridos, cheios de substâncias químicas, adoçantes, corantes, né? São piores ainda. Porque a igreja de hoje, ela recebe uma influência midiática tão profunda que as pessoas já não conhecem mais o texto bíblico, mas ela conhece uma reza que já vem da tradição religiosa cristã, ou de qualquer outra tradição religiosa, e isso está substituindo o texto bíblico óbvio, justamente por causa desse fermento. Esse fermento que está levedando toda a massa, toda a sã doutrina na cabeça das pessoas. Portanto, essa mensagem é para nós hoje, e cada um de nós deve examinar com muito cuidado para que o Senhor possa nos purificar de todo o fermento, de todo o pecado.